Fala rapaziada, eu sou o Henrique, estamos começando mais um episódio do PelotaCast para analisar tudo que rolou na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima, e também começar a projetar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Vamos apresentar hoje o pessoal do Inter, né, que eu sempre apresento o gremista da mesa, então vamos começar hoje pelos colorados. Boa noite, Guilherme, Portinho, e aí? Sem nenhuma cutucada, só e aí, como estão? Curiosidade. Eles nem falam, tu viu? O que é isso? Vai me apresentar daqui a pouco. Tão em choque. Pode, não, eu me adianto. Não, é assim, ó, é rápido o negócio. Tá desentrosado. Hoje tava abalado. Não, é o seguinte, boa noite a todos, boa tarde, bom dia, enfim. É uma satisfação, ou não, estar aqui mais uma vez. Um abraço aí ao nosso digníssimo amigo colorado e sofredor, Portinho, e aos amigos e co-irmãos aí, Quinho e Xande. E vamos lá, que hoje tem pouca coisa para falar. Boa tarde, bom dia, boa noite, não nessa ordem, né, a todos da mesa, né, retribuo as condolências, né, meu amigo colorado Guilherme, né, um abraço ao Henrique, ao Alexandre, né, com certeza hoje, e claro, um abraço à audiência também, né, a parte mais importante deste programa. E claro, cara, na verdade, hoje talvez seja o programa mais difícil de fazer, porque realmente é um revés que a torcida colorada não esperava, né? Mas vamos debater aí durante o programa, porque senão isso aqui vai virar um monólogo e não é assim que tem que ser. Vamos lá. E representando o lado azul, rubro-negro e seja lá que outra cor for, Alexandre, eu acho que hoje, se pra eles é o mais difícil, hoje eu acho que pra nós é o mais fácil, né, Alexandre? Com certeza, né? Com certeza. A gente merecia esse Pelotinha. Então, saudações rubro-negras, saudações tricolores. E um abraço aí, Guilherme, um abraço Portinho, um abraço Henrique. Um abraço à nossa audiência, né? E vamos lá, né? Vamos tocar esse Pelotinha que hoje vai estar espetacular. Bom, então vamos começar pelo fatídico jogo do título, né? Que é como assim falavam. Agora talvez não seja mais o jogo do título, ainda tem campeonato. Veremos, descobriremos. E aí? Internacional 1, Flamengo 2, Inter 1, na verdade, né? Virada, polêmica. E aí? Eu acho que ontem, na verdade, esse resultado, botando na questão matemática, de tabela e de time, é um resultado normal, né? Perder pro Flamengo não é vergonha pra ninguém, né? Mas eu acho que o Inter, acima de tudo, antes das reclamações e tudo que envolveu esse jogo, agora sim pesa aquele jogo contra o Sport, né? Eu tinha dito aqui alguns programas atrás que o meu medo, se pudesse escolher uma derrota, que seria contra o Sport e não contra o Flamengo. Mas agora aconteceu as duas. E isso compromete demais o campeonato do Inter. Com certeza o favoritismo está do lado total no Flamengo. O Inter tem chances, eu não vou dizer remotas, eu ainda acredito muito no título. Mas a gente tem que admitir que agora a bola da vez é do Flamengo, né? E o Inter talvez... entrando no jogo de ontem, com toda a questão polêmica, para mim o primeiro tempo do Inter não foi bom. Não foi bom. Eu acho que o Inter ele conseguiu escapar, dar umas boas escapadas, né? Tem a bola na trave do Rodinei, né? O Inter conseguiu novamente fazer o gol cedo, né? Que é uma característica desse time do Abel Braga, é uma característica ótima, porque sempre tira a característica do outro time, né? Desamarra, fazer um gol cedo é sempre bom, independente de qualquer coisa. Mas acredito que o primeiro tempo do Inter, apesar do gol e do lance do Rodinei, não foi bom porque o Inter não amarrou o Flamengo da forma que deveria amarrar, né? Eu nem culpo o Rodinei ali pelo gol, porque realmente o Bruno Henrique é um jogador extra classe a nível do Brasil. Eu não quero ninguém culpando o Rodinei, tá? Rodinei é um ser que não pode ser contestado nesse programa.
Claro, até porque ontem ele foi o jogador mais injustiçado, né? O jogador roubado em campo, mas, né? Então, o Bruno Henrique é muito difícil, né? De pegar ele na corrida, é um jogador que tem, além da velocidade, é um jogador que tem muita técnica, né? Domínio de bola, é inteligente. Então, eu acho que o primeiro gol do Flamengo é um gol, digamos assim, entre aspas, normal, é previsível. A gente ia tomar um gol do Flamengo, né? Acho que todo mundo aqui concorda com isso. O problema é a postura do Inter no sentido de não reter a bola, principalmente no primeiro tempo, né? Eu acho que o Inter muitas vezes se sentiu um pouco nervoso com a grandeza do jogo. A zaga do Inter foi o ponto X da questão, como a gente previa, né? A falta de experiência, eu nem vou dizer a falta de qualidade, mas principalmente a falta de experiência dos jogadores ali em campo, do Zé Gabriel e do Lucas Ribeiro, pesou muito, porque tu enfrentar um time tão técnico e calejado, que nem o Flamengo, com uma zaga dessas, é praticamente um suicídio, né? Digamos Alexandre, só uma pergunta pro Alexandre. Estaria certo o Marcos Braz em relação que o Inter não está acostumado a chegar em decisões? Com certeza, né? Se tá acostumado a chegar e perder, né? Então é o mesmo que nada. Tá certo. Vindo dos secadores, eu não me preocupo em relação a essas frases. E inclusive, a metade ontem, a metade azul, né, do estado, tava completamente fora da final. Então, a gente vai falar em quem a nossa final é outra. Final, não. A gente já tá focado nessa final faz tempo. Com certeza. A preparação vem de... certeza, eu imagino. Se eu fizer que nem vocês, a partir da sexta-feira eu vou começar também a botar a camisa do Celtic, né? É verde, né? Talvez escolher um time verde aí pra torcer. Mas eu acho que o primeiro tempo foi isso, entendeu? O Inter pecou um pouco na postura, pecou porque é difícil ganhar o Flamengo, mas o time do Inter também não é um time que tava na liderança à toa, sabe? Acho que a gente podia ter sido um pouco mais inteligente, principalmente o Yuri Alberto não conseguiu segurar a bola do jeito que a gente imaginava. O Patrick foi muito bem marcado, né? Então isso estancou muito as chances do Inter de criação até, né? O Edenilson, de novo, destaque, né? O cara tá batendo muito pênalti, um golaço de pênalti, né? Na minha opinião. Já se preparem, né? Porque ele não vai ficar no Inter, isso é certo. Eu acho que, eu concordo, acho que na questão alguém de mercado, vai vir buscar ele. Ele é o cara mais visado, né, nesse momento, em relação ao time do Inter. E no segundo tempo, daí, né, cara, podem ver aí os espectadores que estão nos assistindo, né, os telespectadores, né, daí com imagens. Aqui atrás tem o lance fatídico de 2005, do Tinga. Isso. Não, é bom, a gente não combinou, mas a tua imagem veio complementando a minha, né. Então, Então, temos duas imagens, né? Ali, a minha, fatídico lance de 2005, um dos maiores roubos da história do futebol mundial, né? O lance do Tinga contra o Fábio Costa. E ontem, mais um capítulo na questão roubalheiras. Na questão Consegue colocar pro lado aqui a tua face rapidinho? Deixa eu só um pouquinho. Que simulação do Tinga, né? Impressionante. Eu também impressiono com isso. Depois disso, aí acaba a carreira do Tinga como jogador e começa como ator de novelas, né? E todo mundo sabe a carreira que o Tinga teve na Globo depois. Mas então aquele lance, a gente vai debater mais depois. Eu acho que eu não vou entrar agora no primeiro momento, quero me manter no plano de jogo. Acho que daí acaba, né? Independente de se foi ou não, justo, acaba toda a chance do Inter no jogo, né? Porque se tu enfrentar o Flamengo 11 contra 11 dentro do Maracanã já é algo extremamente difícil. Contra 10, o Inter até teve uns lampejos, o Inter conseguiu botar a bola no chão algumas vezes, entendeu? Mesmo com uma menos, conseguiu ali, digamos assim, ter um certo volume de jogo, até, claro, ficou extremamente exposto ao contra-ataque do Flamengo e não tinha como ser diferente, né? E na questão geral, eu acho que não teve, assim, ponto fraco. Foi a zaga do Inter, com certeza. O Rodrigo Dourado também, de novo, deixa a desejar de novo. Quem? Eu sou fã Rodrigo Dourado. Não conheço. Eles estão hoje. Então, não, eu vou deixar eles sofreram muito, o campeonato não acabou ainda, né? Mas isso é bom, segunda-feira o salto alto gremista aparece sempre. Isso sempre me dá alegrias. Então, falhou de novo, né? Entregando bolas no meio campo, sou fã dele, mas a gente tem que falar o que acontece no jogo. Então foi abaixo o Rodrigo Dourado, foi abaixo a zaga.
O Lomba não teve culpa em nenhum dos gols, né? Então passou despercebido. Teve alguns chutes bons do Flamengo, ele foi seguro até, a gente tem que ser justo com ele. Denilson, pra mim, querendo ou não, foi o melhor jogador do Inter na partida. Depois o Thiago Galhardo entra numa fogueira, né? Pra mim, um erro do Abel, demorou a botar o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo tem mais experiência que o Yuri Alberto, ia conseguir lidar com esse jogo do jeito que ele tava, na formatação que ele tava ganhando, né? Principalmente no segundo tempo. E agora, a partir disso, né, juntando ali os cacos que sobraram de ontem, eu acho que é muito claro agora o cenário do Inter, né? O Inter vai ganhar do Corinthians, eu acho que isso, eu não tenho dúvidas disso. O problema vai estar no Morumbi, né? Vai estar no Morumbi. Agora, o Reinaldo foi expulso agora há pouco no jogo contra o Botafogo, não joga contra o Flamengo, é mais um revés para a torcida colorada. E então a gente deposita todas as nossas Botafogo, hein, por sinal, que é bom pro Inter, né? Que é bom pro Inter daí. Obrigado, meu amigo Alexandre, está sendo muito... Acabou de fazer um gol. Só o Grêmio pra perder pra esse São Paulo. Não, inacreditável. Isso é verdade. Aí é que me preocupa, Mas então, sem o Reinaldo, mas né, aparentemente com esse resultado que o Alexandre nos trouxe, que tendo ambição, não tá garantido ainda na vaga na Libertadores, né? O Fluminense ainda pode alcançar. Então, quem é que o Fluminense joga na última rodada? Fortaleza. Lá? Em Fortaleza? Não, acho que é aqui. Acho que é aqui. No Rio, né? Então, boas chances de vitória do Fluminense, né? Que vem apresentando bom futebol. Então, a gente deposita todas as nossas energias positivas, né? A gente conta com mais uns milhõezinhos aí do nosso querido ilustre, né? Empresário. Né, ele já regou, hein? Ele já regou, falou. Deixa, ele vai deixar em off. Ele vai deixar em off. Mas, independente disso ou não, eu acho que o Inter realmente perde a grande chance de ganhar um campeonato. Perde. Eu, por mais que me doa falar isso, tem que ser realista, né? Está na mão totalmente do Flamengo esse campeonato, e a gente se põe numa posição que a gente não queria, que era depender de um resultado paralelo. Quinta-feira vai ser mais foda ainda, com perdão da palavra, do que ontem, porque com certeza vai ser 2 telas, né? A gente vai já montar toda a estrutura para que bote uma TV do lado da outra, e é isso. Eu acho que, independente do jogo de ontem, o Inter perde, principalmente agora, aquele jogo contra o Sport tem muito peso, né? Muito peso. Então o Inter agora se põe numa posição extremamente desconfortável, num campeonato em que parecia muito que ia ganhar, e sei que se não ganhar a gente vai sofrer muitas cornetas disso, mas era que nem eu tinha falado, era entre o céu e o inferno, e o Inter agora tá mais no inferno do que no céu. Bom, vamos lá. Primeiro assim, eu quero só botar uma coisa aqui na mesa. Se o São Paulo não é capaz de ganhar do Botafogo, ele vai ser capaz de ganhar do Flamengo? Não, vocês vão me desculpar, mas não. Esse campeonato já acabou, enfim, não tem mais disputa. O Flamengo teve dificuldade em todos os jogos contra o São Paulo, né? Nessa temporada. Mas era outro São Paulo, era outro momento, não, eu acho que não cabe. O Flamengo não vai perder para esse São Paulo, não vai deixar de ganhar os 3 pontos. Isso aí eu não tenho a mínima dúvida. Eu acho mais fácil o Inter não ganhar os 3 pontos contra o Corinthians do que o Flamengo não ganhar os 3 pontos contra o Flamengo. Contra o São Paulo, desculpa. Mas vamos lá. O Inter tá de parabéns pelo campeonato que fez. As expectativas eram baixas, o Inter conseguiu fazer uma temporada muito acima do esperado, conseguiu bater o recorde de vitórias do Campeonato Brasileiro, conseguiu vitórias assim brilhantes como aquela contra o São Paulo. Então o Inter está de parabéns, fez muito mais do que o limitado elenco permitia. Então foi uma boa luta assim do Inter. O Inter merece os parabéns por ter conquistado as vitórias e ter chegado nessa altura do campeonato com chance de ser campeão e uma chance efetiva, era líder na penúltima rodada. Então, realmente, foi um bom campeonato do Inter. Mas, voltando ali ao jogo, o Inter teve uma postura, como diria um comentarista famoso aí, uma postura pífia, patética. O Inter
não jogou para ser campeão ontem. Ele entrou em campo com uma postura que seria de 2016, de 2019, uma postura que nunca o Inter conseguiria ganhar do Flamengo. Eu cheguei a citar em outros programas aqui que o Inter tem uma certa aptidão a fazer um fiasco, a perder. Não, ontem não foi fiasco, o Inter perdeu na bola, claro, teve a expulsão do Rodinei, eu acho que foi injusta. O próprio Moisés, lateral do Inter, postou no Instagram dele uma imagem onde tinha uma montagem ali de, eu acho que 8 lances, 6 com jogadores do Flamengo, e nesses outros lances, muito parecidos, não iguais, mas muito parecidos, foi amarelo para todos os jogadores do Flamengo. Apenas o Rodinei levou o vermelho, e num jogo tão importante. Mas eu acho que semana passada ele não postou nada, né? Só pra gente lembrar, como VAR descalibrado. Agora é muito fácil também, né? Não, mas é que não é a mesma coisa, não é a mesma situação. Não é, mas tem... eu digo mais... Não, Gui, eu também concordo que não é a mesma situação. Eu só digo assim, tiveram muitos lances que foram reclamados pela parte do Inter também. O Inter teve vários pênaltis que foram discutíveis. Não tô dizendo que não foi, enfim, que roubaram pro Inter. Mas também teve lances discutíveis que eu não vi nenhum posicionamento nesse sentido, entendeu? Esse é o meu comentário só sobre isso. Claro, não, tudo bem. Só que assim, eu acho que o Inter perder esse campeonato não passa pelo Rodinei. Claro, teve um impacto do jogo, teve, mas o Inter, eu acho que naturalmente não teria condições de ganhar do Flamengo. Eu já tinha falado isso. Claro, eu acreditava, eu achava que né, poderia, com um esforço babilônico, fazer um enfrentamento, mas o Inter, principalmente, se a gente for ver, o Inter foi para o jogo mais importante da temporada sem 3 dos 4 titulares da defesa, sem o Saravia, sem o Moledo e sem o Cuesta. E como o elenco do Inter já é limitado, cara, seria muito difícil ganhar do Flamengo. Muito difícil, como foi, o campo demonstrou, ainda mais com a postura que o Inter entrou. Talvez, se o Inter não tivesse aquela postura, não tivesse botado os 11 jogadores dentro da própria área de defesa, o Rodinei não tivesse naquela situação, não tivesse perdido aquela bola e não tivesse sido expulso. Porque num jogo desse não dá para dar brecha pro juiz, né, expulsar ou dar um pênalti, e o Inter deu. Mas eu acho que não foi por aí que o Inter perdeu o campeonato. O Inter perdeu o campeonato na parte ali intermediária da temporada, jogar mal, a perder jogos ou empatar jogos contra o Curitiba em casa, o Sport em casa. Foram pontos preciosos que eu fazia Bahia em casa que fizeram muita diferença agora. O problema não foi perder para o Flamengo lá, isso é completamente natural. O time do Flamengo está se encaixando e é um elenco que não, né, nenhum time bate. Talvez o Palmeiras, o Atlético Mineiro chegue perto, mas para mim, se tu for pegar nome por nome, o elenco do Flamengo é muito superior. Sim. Então... Só para comentar, ontem no segundo tempo ali, depois que o Rodinei foi expulso, o Flamengo estava em campo com Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Nossa, que time tem isso? E ainda com Michael e Vitinho no banco, sabe? É muita qualidade. Eles até nem têm um plano de jogo coletivo tão bem desenhado, mas eles ganham muito na individualidade. Se tu for ver a troca de bola ali, nem é, né, o ataque do Flamengo, ele não é um ataque que a gente vê um dedo ali do Ceni, um trabalho coletivo, é tudo na técnica dos caras. E eles são muito bons. Ceni que bagunçou o time do Flamengo, né? Também com essa substituição. Tirou um lateral direito, botou aí depois ele viu, ele tentou consertar, botou gurizada da base ali, mas enfim, eu acho que com relação ao jogo
o Inter foi mal. E depois que o Rodinei foi expulso, eu acho que foi injusto, mas mesmo assim eu acho que o Inter perdeu o campeonato, não passa por aí. Dito isso, eu acredito muito pouco que o Inter possa ser campeão. Para mim, esse campeonato aí já acabou. O São Paulo não vai conseguir, sei lá, por mais que injetem dinheiro, que role a mala branca, não vai rolar, cara. O time desse, time do Flamengo, não vai perder ponto contra o São Paulo nunca. Então, eu acho que foi um campeonato muito competente, muito honesto do Inter, e esbarrou na própria limitação de elenco, limitação técnica, e os caras que estavam ali lutaram, deram o máximo e fizeram o que podiam. O Inter teve essa chance quando ninguém achava que ia ter. Então eu acho que aconteceu o que tinha que acontecer. Eu acho que claro, a gente torce pela vitória, né? O Inter já está mais de 40 anos sem ganhar um campeonato brasileiro, então a gente torce mais do que nunca quando tem uma oportunidade dessas. Mas era muito difícil de acontecer. Era muito, muito difícil, contra 15 mil aspectos, contra arbitragem. Claro, vocês vão falar, o Inter teve lances favoráveis? Teve, né? Lances discutíveis que foram marcados para o Inter? Teve. Só que a gente sabe que, historicamente, a arbitragem é tendenciosa para os clubes do eixo. Então, é complicado, cara. É complicado ter esse tipo de enfrentamento, mas enfim, esse foi o desabafo aí, e eu acho que agora o Inter tem que pelo menos cumprir o final aí do campeonato com dignidade, ganhar do Corinthians, fazer a sua parte. E aí, Alexandre, o que achou? Então, eu sou um secador bem cauteloso, né? Eu discordo um pouco da visão do Guilherme. Eu acho que o campeonato ainda está em aberto, porque o estilo do Flamengo, quando se defrontou com o do São Paulo, não se deu bem, né? E não foi uma vez só, foram mais de uma vez, 2, 3 vezes, né? O São Paulo encaixou no Flamengo. Eu fiquei bastante, assim... não é decepcionado, mas o desempenho do Flamengo, para mim, foi muito aquém do que o grupo tem, né? E eu acho que o Flamengo hoje é extremamente dependente de individualidade, somente de individualidade. Eu não vejo nenhuma, nem vocês falaram, assim, para mim o Rogério Ceni não tem nenhum dedo do Rogério Ceni nesse time do Flamengo. Os caras decidiram ali focar no Brasileirão, e eles são muito melhores do que todos os outros times do Brasil, e eles estão conseguindo as vitórias através aí dessa qualidade absurda que eles têm. O que o Arrascaeta fez nesse jogo foi um absurdo, sério. Que é isso, cara? Que isso, cara? Esse cara joga demais. Esse cara, ele é muito decisivo. Ele é no momento certo, na hora certa, ele dá o passe decisivo, ele faz o gol decisivo. Esse cara cara, é craque de bola. Eu não sei como não é 10 do Uruguai. Não tem. Mexe, né? Uhum. Ele aparece no momento certo. Esse cara aí não ser 10 de uma seleção como o Uruguai é um absurdo. Esse cara joga muita bola. E cara, eu realmente acho que o Flamengo não vai ser uma partida muito fácil, por mais que o São Paulo esteja apresentando um desempenho ridículo nesse jogo contra o Botafogo, mas assim, o Flamengo tem que ganhar, né? Porque o Inter tem tudo para ganhar do Corinthians. O Corinthians vem, a menos que tenha alguma questão de rivalidade, que eu acho que não vai entrar tanto em campo, porque também tem uma rivalidade do Corinthians com o Flamengo. Eu não acho que o Corinthians vai lutar para, né, ou que nem foi em 2009, né, que era muito recente o rebaixamento ali, que o Inter meio que ajudou o Corinthians a cair. Agora já faz mais tempo, talvez eles tenham uma rusga ali mais recente com o Flamengo, então não sei se acho que o Corinthians vai entrar totalmente desmotivado e o Inter tem tudo para fazer os 3 pontos. Então eu ainda tô preocupado um pouco. Mas sobre o jogo, assim, foi isso. A individualidade decidiu. Uma expulsão, não vou cornetear tanto assim, mas para mim foi injusta a expulsão. Para mim foi injusta a expulsão, mas é aquela coisa. Não acho que tenha sido um complô. É aquela questão do VAR, que é isso. A gente já falou aqui. Por que não tem um desafio? Por que não tem um técnico chama? Porque é totalmente sem critério. Muito daqueles lances que a torcida do Inter foi rebuscar lá, que só deram amarelo,
o VAR não chamou de fato o árbitro, né? Então o árbitro não foi lá ver. Agora, quando tu chama o árbitro pra ver, ele meio que já fica condicionado a dar o cartão vermelho. Eu acho que foi isso que aconteceu. Desculpa, Alexandre, o juiz do VAR achou que foi pra expulsão, ele é o juiz de campo, ele já fica, né? Com... o cara lá achou que era. Aí qualquer coisa ele já... Exatamente. Meu, vai lá, Porto, vai. Não, e até complementando sobre esse assunto, até daí saiu agora de tarde a informação, né, até da própria Rádio Gaúcha, de vários repórteres renomados, que tiveram acesso às conversas, né, do VAR, e foi isso realmente, ele não estava disposto a dar o cartão vermelho. E daí convenceram ele, né, e eu não estou dizendo um termo pejorativo, nem sendo debochado, realmente, convenceram ele, e ele dá o cartão vermelho meio que constrangido. Entendeu? Então ele realmente foi pressionado para fazer isso, e não digo que foi má fé, nada disso, foi pressionado pelo VAR, porque a cabine do VAR achou que era para vermelho, e então ele já foi totalmente, né, com o subconsciente afetado para tomar aquela decisão. Sabe qual foi o erro dele? O erro dele foi não ter dado o cartão amarelo na hora do lance. Exatamente. Se ele tivesse dado o cartão amarelo, ele não precisava criar todo esse fato pro jogo. Porque assim, também não poderia deixar aquele lance sem um cartão, entendeu? Então eu acho que o VAR chamou ele muito por isso também, porque ele não deu um cartão. Deu cartão, é verdade, tem razão. E aí tem toda a questão do protocolo que não permite tu dar o VAR chamar se for por um cartão amarelo. Então essa que foi a grande questão. Ele não poderia olhar no VAR e dar um cartão amarelo. Pode. Ele só poderia dar o vermelho. Não, ele pode. O VAR só pode chamar em situação de cartão vermelho. Mas se o juiz for lá, olhar o lance e ver que não é para vermelho, é para amarelo, ele pode dar o amarelo. Se ele tiver dado a falta. Que ele não deu. Deu? Não, então realmente. Mas não, tu tem certeza que isso não é questão de alterar um cartão vermelho para amarelo ou vice-versa? Não, assim... É que ele não deu nenhum cartão, né? Não, é que assim, o VAR não pode interferir em lances de cartão amarelo, porque o VAR só pode chamar quando é um lance decisivo para o jogo. Então, o VAR concluiu que era um lance de cartão vermelho, chamou, e aí o juiz vai lá, o juiz é a autoridade máxima ali no campo. Ele pode ir no vídeo, ver, e se ele achar que não é para cartão nenhum, ele pode não dar. Se ele achar que é para cartão amarelo, ele pode dar o amarelo, e se ele achar que é para vermelho, ele pode expulsar. Eu achei que também que era um lance para amarelo, mas eu também não acho que seja um absurdo a expulsão, como alguns pintaram aí. Eu não acho. Foi um lance que o Rodinei chegou muito forte no lance, entendeu? Então também eu acho que foi muita imprudência do Rodinei. Eu acho que foi um erro dele também na jogada. Foi um erro. Aí, muita gente fala, foi sem querer, mas sem querer ele podia ter quebrado o tornozelo do Felipe Luiz. Entendeu? Então, eu acho também assim... O problema é critério, né? Ok. Até depois realmente faltou critério, porque depois teve entradas também do Rodrigo Dourado, que eu acho que foi o lance que tu estava se referindo também, de lances duvidosos, Gui. Que pra mim também foi um lance muito forte e ele não deu nenhum cartão, um carrinho do Rodrigo Dourado. Então, Sim. Assim, depois o próprio juiz ficou meio assim, ele sabe que também talvez tenha exagerado no lance, né? Eles têm isso de compensar. Mas voltando ao jogo, assim, eu achei que o Inter mais uma vez repetiu o que vem fazendo. Teve um início muito forte. Claro, o Flamengo começou tentando fazer uma pressão, mas o Inter foi lá com muita velocidade na transição. Com o Edenilson jogando muito. Conseguiu mais um lance, um pênalti ali, que é mérito total do Inter, porque esses lances de bola cruzada do Inter são muito fortes, bola aérea. E o Inter conseguiu achar o pênalti ali nesse lance. O Inter continuou pressionando ali, teve o lance, a própria chegada do Yuri Alberto ali depois também, quase conseguiu uma finalização inteira ali, talvez poderia fazer o segundo gol. E aí depois, eu não concordo tanto com o Gui ali, que falou que o Inter teve uma postura pífia e ridícula. Eu acho que é muito forte, porque eu acho que muito se deu por causa da qualidade do Flamengo.
porque o Flamengo ficava com a bola e o Inter não conseguia. Assim, quando o Inter retomava a bola, o Inter não conseguiu mais encaixar aquela saída rápida, porque a primeira marcação ali, o primeiro combate do time do Flamengo estava muito forte. Os jogadores estavam mordendo muito. E aí eu discordo um pouco também do Alexandre, que falou que o time do Flamengo é só individualidade, porque nessa parte de marcação de primeiro combate, de sufocar o Inter, nessa saída eu achei que o Flamengo foi muito competente e organizado para fazer isso. E assim, aí o Inter deixando a bola com o Flamengo é uma questão de tempo, né? Porque o Flamengo tem muita qualidade. E aí... mas é que assim, até nessa... Desculpa te interromper aqui, mas nessa parte eu concordo contigo que o Flamengo conseguiu marcar, principalmente na primeira linha ali, o Inter muito bem, né? Na verdade, quebrou toda a jogada do Inter de contra-ataque, né? Que o Inter é muito forte, né? Marcou muito bem o Patrick ficou extremamente anulado no jogo. Quando ele pegava a bola, tinha 2 até 3 caras em cima dele, então ele não tinha realmente o que fazer. O Patrick é um desafogo muito forte do Inter. Claro, quando o Inter tá apertado, quem é que cria jogadas, entendeu? A gente, a bola no Patrick, que ele é a nossa válvula de escape, né? Mas eu acho que o Inter, apesar de concordar contigo que realmente o Flamengo foi muito bem nessa parte da marcação sob pressão, eu acho que o Inter ficou muito atrás. Tem várias jogadas que o Diego pega a bola, tem um buraco no meio campo. Não espero, cara, chegar... Muito espaço, cara. Entendeu? O Rodrigo Dourado, tudo bem, tava lá de cabeça de área, mas cadê o resto do meio campo? O próprio Edenilson, que eu elogiei aqui, a postura total do time me decepcionou. Porque tu vai deixar a bola no pé desses caras, os caras vão resolver, vão criar uma jogada, isso é inevitável. E assim, só para complementar o que eu tinha imaginado, assim, Quinho, que o seguinte, o Inter, nos apegando a uma questão um pouquinho mais tática, o Inter, quando ele estava sem a bola, ele recuou demais, ele deixou muito espaço na intermediária para o Flamengo pensar nesse tipo de jogo. Tu tem que amarrar o meio-campo, tu não pode marcar muito na frente nem muito atrás, tu tem que amarrar o meio-campo para os principais jogadores ali não terem espaço para pensar. É como o Portinho falou, quando o Diego, o Gerson pegavam na bola, eles tinham todo o campo livre para o Inter só dar o primeiro combate lá perto da área. Era muito espaço, era um buraco no meio-campo, e essa é uma postura que tu não pode ter contra o Flamengo. Se tu der espaço para eles perto da área, eles vão achar o espaço dentro da área, porque é muita qualidade. Então tu tem que amarrar o meio-campo e deixar eles longe da área. E só rapidinho, um ganchinho que, pelo que o Alexandre falou e pelo que a gente está vendo muito, tem muito Colorado comparando esse campeonato com o campeonato de 2005, e eu acho que é muito mais comparável com o campeonato de 2009, porque a gente chega também contra o Flamengo na última rodada, dependendo de um resultado paralelo, contra um time que não vai jogar para vencer o Flamengo. Então, eu acho que é muito comparável nesse sentido. E eu já vi esse filme, né? Não adianta ficar esperando mágica e que São Paulo vai ganhar do Flamengo, como aquele outro time não ganhou do Flamengo em 2009. Ainda bem que não é o Grêmio. Ou do Flamengo, não. Teve a derrota do Grêmio pro Flamengo também na reta final, né? Agora, né? Nessa reta final, o Grêmio também deu uma mãozinha pro Flamengo aí esse ano. Mas aí naturalmente o Grêmio ia perder pro Flamengo. Não, naturalmente. Mas aí nesse ano e em 2009, né? Só um pouquinho. O Grêmio, aquele ano, lembrando que o Grêmio teve uma vitória fora de casa. Aquele ano, cara, 2009. pelo amor de Deus, né? E aí chegou, o Inter queria que o Grêmio ganhasse. Né? Vamos combinar, né? Jogou com reserva também aquele jogo, o Grêmio. Mas se fosse titular, ia perder também. Mas eu... tinha que perder. Claro que tinha. Olha o que o Santos fez, né? A gente, agora na final da Libertadores, a gente tava falando, os caras não rebaixaram o Palmeiras em 2014, tinham a chance de perder pro Vitória, rebaixar o Palmeiras, não rebaixaram, perderam 2 finais já, uma de Copa do Brasil e uma Libertadores pro Palmeiras. Não adianta, quando tu tem que matar um rival, tu tem que matar, não interessa a forma como tem que ser. Pode dar gás da vida pro teu rival. E eles sabem, porque quando eles tiveram a chance de matar o Corinthians, eles mataram, né? Também, exatamente. Porque essas coisas... Por isso que o Corinthians vai fazer guerra por essas e outras. Eu não acho que o Corinthians vai entregar essa vitória.
Eu acho que o maior problema é o jogo é o São Paulo. O maior problema é o São Paulo. Eu acho que o Inter vai ganhar do Corinthians, mas é que nesse ponto, é claro que a gente brinca, fala que o Grêmio entregou, mas é normal da rivalidade. É que eu acho que, sabe, o Inter, de novo, o Inter não pode chegar dependendo de resultados paralelos. E a gente sempre chega no final do campeonato, mas o Grêmio entregou, para, entendeu? O Inter de novo vai morrer pelos mesmos motivos. Eu entendo. Sport, Curitiba, Bahia. Eu tô cauteloso aqui, né? Mas, né, claro, se o Inter, né, dizendo que se o Inter perder o campeonato, tem esses resultados, ok, Curitiba, Bahia, realmente foram empates, mas que se tu for pescar ali, o Flamengo perdeu pro Ceará em casa, os times realmente tropeçam em algum momento. Agora, cara, Inter e Sport, o Inter jogava pra ser campeão brasileiro aquele dia. Isso a postura foi ridícula. E eu não entendi até agora como o Inter não entrou pra ser campeão aquele dia. Aquele jogo ali, pra mim, cara, não é um tropeço normal que deixou ponto contra um time da zona do rebaixamento. É o jogo da vida do Inter. Era o jogo da vida do Inter. Era o jogo de tirar os 40 anos do peso, porque o Flamengo ia ganhar hoje e o Inter ia estar um ponto na frente ainda. Não tem explicação aquilo ali. Aquela derrota ali, pra mim, vai ser a derrota perdeu o título ali. Eu acho também. São Paulo perdeu um pênalti agora, hein? Aí, são os ventos mudando. Eu tava vendo aqui, né? Vocês estavam falando que o São Paulo tava muito mal. Aí eu fui dar uma olhadinha, né? Como é que tava. Aí tinha um tweet aqui do rapaz no Globo Esporte aqui que tá acompanhando. Então era um resuminho um pouco desse jogo. Foram muitos jogos ruins do São Paulo na temporada. Mas esse entra naquele top 3 de piores atuações do Tricolor. Uma partida horrorosa, de quem não quer mais estar jogando. Então, assim, eu São Paulo vai abrir mão da Libertadores, é isso? Pois vaga direta. Vai fazer. Olha, eu não vou falar daqui a pouco. Cara. Continua, passa. Cara, o time que não faz guerra contra o Botafogo não vai fazer guerra contra o Flamengo. Exato. Mas é que. É claro que não tem lógica. Claro que não tem lógica. Eles estão com a chance de garantir a vaga contra o Botafogo e não estão fazendo isso. Então, por isso mesmo. Por isso, eles estão perdendo a oportunidade hoje. Eles não vão perder outra oportunidade, né? Se os deuses do futebol estejam ouvindo. Não, mas eu concordo, é extremamente improvável. O Inter deixou de fazer o dever de casa na hora que tinha que fazer. Agora, depender vai ser difícil. Então, só para finalizar, gurizada, eu quero só puxar um pouco ali do que o Gui falou, que o Inter fez um grande campeonato brasileiro. Independente do próximo jogo, se for campeão, se não for, acho que o Inter fez um grande campeonato brasileiro, muito acima de, não só pela posição, mas pelo futebol apresentado, assim, foi muito acima do que eu acho que todo mundo previa. O Inter, e até nesse jogo contra o Flamengo, assim, teve momentos que o Inter sucumbiu um pouco à qualidade do Flamengo, mas em certos momentos também mostrou por que chegou tão longe, assim, mostrou muita força, muita velocidade, muita qualidade, muito encaixe no time. Eu acho que o Inter tem muito mérito, eu acho que isso não pode se apagar, e até porque times campeões também se formam principalmente nas derrotas. Então eu acho que o Inter tem que preservar muito do que fez de bom nesse ano para a partir do próximo ano aí com o presidente aí sim na sua realmente primeira temporada, né, começar a fazer uma gestão e buscar montar um time competitivo daí talvez, claro, pode ser campeão ainda, né, mas de repente aí sim buscar fazer uma campanha de campeão aí para a próxima temporada. Querem acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que é interessante a fala do Guilherme mesmo, e com reforço de vocês, que realmente o campeonato do Inter é um campeonato a nível, principalmente de plantel, é espetacular, cara. Chegar na última rodada disputando com um time que é interestelar do Flamengo, né? E apesar de todas essas derrotas, né? Esses empates que a gente tá falando, da questão da tabela, né? O campeonato do Inter foi ostentado, poxa. O Inter, a gente não pode esquecer do episódio Kudê, né? Que foi um episódio extremamente traumático pro Inter nessa temporada. Eu mesmo falava. Isso talvez tenha tirado
a chance do Inter abrir uma vantagem maior Claro, daí nesse, Claro. O nesse Inter final, ficou. né? Exatamente, o Inter ficou muito tempo nos boxes, né? Enquanto o campeonato rolava. E mesmo assim, o Inter conseguiu ainda chegar na última volta com chances. O que frustra o torcedor colorado é o contexto, né? Porque o contexto pesa também. A gente não pode deixar de falar isso, porque realmente a gente chegou a abrir 4 pontos do Flamengo, né? Agora, falando mais recentemente, né? E daí é onde eu concordo com o Alexandre. Claro que todos os jogos valem a mesma coisa, mas é que, aquela postura do Inter contra o Sport foi terrível, foi terrível. Talvez ali seja o quadro, se o Inter realmente for vice-campeão, seja o jogo símbolo, né, do porquê que o Inter, mais uma vez, não estaria ganhando o Brasileirão. Então tá, eu acho que deu pra abordar bastante do jogo. Acho que é consenso que a expulsão foi justa e não precisa choro. Não, tô brincando, só pra dar aquela alfinete. Só pra dizer, né, cara, quem é que não sabia que ia dar merda, né? Não tinha como não dar merda, era óbvio que ia acontecer algo assim. É muito previsto, né? É muito previsto. Por isso que a gente bate na tecla que nem tu falou. O Inter não poderia depender desse resultado tão diretamente quanto o Flamengo, né? Porque a gente sabia que a chance de dar merda é muito alta. Então é isso, mas eu ainda acredito, Eu digo do milhão exatamente em si, né? O cara pagar 1 milhão pro cara jogar e o cara ser expulso. Também. É o meme pronto, né? É a zica clássica, Zica reversa. Culpa dos gaúchos em 2019. A zica é certa. Famosa lei de Murphy. É verdade. Mas calma que Noveleto tá na área ainda, então não podemos descartar nada. O Noveleto está guardando o melhor pro final. Quem já viveu aqui nos Pampas aqui sabe como atua esse cidadão, então vamos ter muita calma, que dos bastidores ele entende. Tá? Então vamos passar um pouquinho... Viajando. Cacau que gosta dele. É fã número 1. Então vamos falar um pouquinho do Grêmio. Do Inter a gente vai falar mais na semana que vem. Vamos ver se vai ser campeão, se não vai. Se for campeão, então a gente vai falar muito. Então vocês também segurem um pouco a empolgação aí. E Alexandre também segura, que também o Flamengo pode ser campeão. Também eu ia falar a gente, mas daí ia ficar muito feio. Mas o Flamengo pode ser campeão, então a gente pode comemorar no próximo programa também. Então vamos... somos todos uma nação, não tem problema. A gente mesmo. Tá certo. Hoje eu não tenho, eu vou ficar quieto. Eu tô num retiro espiritual aqui, pode ver. Vocês não podem ver um cenário, né? Porque eu botei um fundo aqui até pra, né, mascarar. Mas até quinta-feira eu tô no spa, sai direto pro jogo. Eu diria que tu tá simulando estar calmo por estar zen. Pode ser. Assim como certas simulações aí. Claro. A simulação do Grêmio jogando contra o Flamengo em 2009 foi uma boa simulação. Não, aquela a gente nem simulou nada, né? A gente não precisava fazer na cara. A gente não precisava, né? Tá, vamos falar do Grêmio então, porque o Grêmio jogou também, por mais que talvez ninguém tenha visto, porque só passou na Coreia do Norte, eu acho, né? Eu vi. Vou dizer, eu vi meio por cima, porque eu vi na rede mundial de computadores, que a gente sempre consegue, acha um jeitinho, né, de assistir, mas com aquele link canalha travando. Mas talvez tenha sido bom, porque mais uma vez o Grêmio não jogou muito bem, né? Apesar de ter ganho com um gol do grande craque aí, que todos amamos. Né? Falem. Porque eu sou o Tassilavra, eu não sei. Eu já digo isso há muito tempo, eu sou o Tassilavra, vocês eu não posso dizer o mesmo, né? Mas e aí, Alexandre? O Grêmio conseguiu a vitória, carimbou o passaporte para Libertadores, para pré-Libertadores, né? Mas, mais uma vez, o Grêmio garante vaga. E agora vai em busca da vaga direta na tão esperada, tão aguardada final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Tá difícil não ser amargo até nas vitórias, né? Mas eu acho que de bom ontem só o resultado mesmo, porque
Nem o gol foi bom pra mim, porque foi um gol de um jogador que, que tem que ser dispensado sumariamente, ainda mais depois de fazer gesto de silêncio. Eu queria ver se ele ia fazer isso na frente da torcida de fato, né? Com o estádio vazio é fácil, né? Então, é um jogador que nem estaria fardando mais. Talvez ele nem estaria no Grêmio se a torcida nem estaria mais no Grêmio, então mostra um pouco do que é esse grupo, assim, né? Da falta de noção e da falta de... realmente de noção da realidade, assim, né? De que eles estão devendo, cara. De que desse grupo tem 4 ou 5 campeões e o resto não ganhou porra nenhuma, ganhou só gauchão. Então, assim, é uma coisa meio... aquela questão daquela bolha, enfim. E também o erro do Renato, pra mim, é uma escalação... Cara, uma escalação bizonha, completamente fora, assim, do padrão que o Grêmio vinha apresentando. E é uma semana antes da final da Copa do Brasil. Cara, na quinta-feira o Grêmio não vai jogar com titulares, isso é óbvio, né? O Grêmio jamais vai botar os titulares. Vai jogar com o Fraldinha. Vai jogar com o Fraldinha. Então era o último teste antes da final da Copa do Brasil. E aí o Grêmio simplesmente bota uma formação que nunca jogou junto em campo. Então não usa, que nem o Porto falou no PelataCast anterior, né? Nem como laboratório o Grêmio usa o Brasileirão. O Grêmio ele poupa até... assim, tipo poupa por poupar, parece que é um esporte, assim. Falta uma semana pro jogo e ele foi com um time totalmente desconfigurado. Cara, e o Grêmio precisando de ritmo, precisando ajustar o time, né? Então, assim, são coisas que pra mim não tem explicação. Hoje o Palmeiras jogou até, tô achando que o Palmeiras tá até fazendo um pouco errado, porque o Palmeiras realmente bota os titulares praticamente todo jogo, né? E tipo assim, o Palmeiras foi pro Emirados Árabes, né? Não, Catar, né? Catar, né? E tipo assim, eles poderiam estar poupando, né? E quem tá poupando quem é? É o Grêmio, né? Pra variar. Mais uma vez é o Grêmio que tá poupando. Então, realmente, assim, o Grêmio tá fazendo tudo pra não ganhar a Copa do Brasil. Se ganhar é por causa que, sei lá, Deus quis e as coisas estão realmente... Não tem. O Grêmio não tá fazendo nada pra ganhar essa Copa do Brasil. É realmente uma coisa assim que vai cair do céu, daquelas coisas que não tem explicação, que é só um momento mágico, assim, que daqui a pouco o Inter perde o Brasileirão e o Grêmio, né, pela gangorra, por essa questão, assim, né, que tem muito da questão do Grenal, de quando um tá em cima, o outro, né, tá no fundo do poço, cara, só isso vai explicar, porque o Grêmio não tá fazendo absolutamente nada pra ganhar essa Copa do Brasil. Vai cair do céu se ganhar. Eu tenho algumas considerações sobre esse jogo, né? Como eu falei, eu vi um pouquinho por cima o jogo, vi... falar do jogo, eu peço desculpa aos ouvintes. Cara, eu vi, mas depois daquele jogo magnífico das 4 horas, eu não queria estragar o meu domingo, né? Então, eu deixei ele rolando, porque a doença sempre faz com que o cara dê uma olhadinha de canto, assim, né? Mas o primeiro tempo o Grêmio deixou de perder, talvez por 2 gols de diferença até, porque o Paulo Vitor fez uma série de defesas e estou começando a concordar com o Alexandre. Talvez Paulo Vitor tenha que ser titular contra o Palmeiras. Oi, Henrique, eu tô pra te dizer, te interromper, né, mas eu tô pra te dizer que, já que tu tocou nesse assunto, que se não fosse uma decisão, eu estaria muito certo que o Paulo Vitor deveria jogar, mas é que a decisão acaba nos dando um pouco de receio por conta do que ele fez nas decisões do ano passado, mas assim, por desempenho técnico, pra mim o Paulo Vitor é um goleiro melhor que o Vanderlei, pelo menos no que eles apresentaram no Grêmio. Olha, eu vou te dizer assim, Paulo Vitor, ele falha, tem lances bizonhos também, mas a gente tem uma boa lembrança dele, pelo menos. Foi naquela final do Gauchão, ele jogou bem, buscou pênalti. Verdade. Já o Vanderlei, a gente não consegue ter uma boa lembrança dele, não consegue ter um momento de confiança nele. Ele teve boas partidas contra times menores na Libertadores, talvez, que contra o Guarani do Paraguai lá, que ele fez uma boa partida, mas são jogos assim, sabe, que caem no esquecimento. Já talvez ele tenha perdido essa vaga, eu acho que até o Renato tá pensando seriamente nisso, e eu vou te falar, eu iria com o Paulo Vitor, sinceramente. Eu também. Cara, o Vanderlei, ele é um goleiro que não é pro Grêmio, assim, enfim. Paulo Vitor pelo menos tá aí faz um tempo já, ele
ele é um cara que falha também regularmente, mas ele tem talvez ele tenha mais bons momentos do que o Vanderlei. Dito isso, essa escalação do Grêmio, eu vou ter que concordar contigo, não dá para entender. A minha única tese é que o Renato tá colocando todos os jogadores em campo, os que não vinham jogando, para ver se ele percebe algum jogador que ele possa usar, colocar nas finais como um coringa, uma carta na manga. Não rolou, né? Não rolou. Não rolou como o time do Grêmio, o futebol do Grêmio não rolou esse ano todo, né? Essa temporada toda. Eu acho que já tá certo que o Grêmio vai com Maicon e Matheus Henrique. O Grêmio tá preparando eles, principalmente o Maicon, né? Por isso que não jogou nesse final de semana. Não vai jogar com certeza na próxima quinta-feira. Inclusive já estão falando que nem o Renato vai, né? Pro próximo jogo. Então... coisas se repetem. Isso, cara, coisas... cara, eu já nem... sabe quando não afeta mais? É isso. Eu acho que também, nesse momento, eu acho mais plausível realmente o Renato ficar, treina esse time, faz alguma coisa, enfim, vamos ver. Pra mim, eles tinham que fazer uma pré-temporada bem puxada, eles tinham que correr bastante, pra ver se dá uma melhoradinha no preparo físico, né? Pra chegar mais inteiro. E isso, cara, eu acho que assim, o Grêmio tá perdido. As entrevistas são perdidas. O Paulo Luz falou que o Grêmio tem interesse em renovar o empréstimo do Luiz Fernando. Então são coisas que o Alexandre falou ali, que é a bolha, e é isso. O Grêmio tá numa bolha institucional. É todo mundo fechado nessa bolha. E eu não sei quando vai acabar. Talvez quando o Renato sair, quando o Paulo Luz sair, porque eu acho que assim, hoje a gente conversou muito sobre isso e o Paulo Luz sem o Renato não vai aguentar. Isso é certo, sabe? Começando a voltar a torcida e sem o Renato para proteger o Romildo, até o Romildo tem muito crédito com a torcida, ele é um dos maiores presidentes da história do Grêmio, com certeza. Mas o Renato é quem segura muito as pontas nesse vestiário do Grêmio. E perdendo o Renato, que eu não vou entrar nessa discussão se vai sair, se não vai, porque a gente vai descobrir semana que vem, né? Mas assim, eu acho que o Grêmio precisa dessa mudança para mudar todo esse contexto de direção, de futebol, enfim. Vamos para essa final, assim, eu acho que é que nem o que o Alexandre falou, não diria que é isso, se Deus quiser o que o Grêmio seja campeão, mas esse, o sentimento é esse, a espera de um milagre, né? Esse é um problema religioso hoje, né? Todo mundo é Deus, santos e, né? Todo mundo agarrado. Vamos rezar pra nos abençoar aí, pra entrar bem. Eu cheguei num nível assim, cara, que a única coisa que eu peço é que eu consiga ter um pré-jogo legal, ou seja, com o Inter vice-campeão brasileiro. O que acontecer lá, se a gente não passar vergonha, já é lucro, entende? Esse é o meu nível pra essa decisão de Copa do Brasil, assim. Eu só quero curtir um pré-jogo feliz, só isso. Mas chega a ter medo de passar vergonha? Cara, eu tenho medo de perder a Copa do Brasil já no primeiro jogo, assim, de ser tão fácil que a gente perca no primeiro jogo, assim. Eu tenho medo. 2-3-0 em casa, assim. Pra mim eu acho que o Alexandre tá muito receoso. Eu entendo o porquê, né? Basta olhar, ser gremista e acompanhar o Grêmio. Mas eu acho que assim, também não é bem assim. Eu acho que o Grêmio é muito grande também para se contentar com tão pouco, assim. Eu acho que o Grêmio, se chegou nessa final, tem que tentar beliscar o título, sim, né? Acho que... E não só por isso, porque o Renato é um cara que ele também sabe incendiar um vestiário e mobilizar para uma decisão. Então, por mais que o Grêmio tenha feito, nas últimas decisões, o Grêmio tenha tido derrotas bem doloridas, né? As duas últimas Libertadores falam por si. Mas, cara, eu acho que assim como eu disse que as derrotas servem para moldar um time campeão, falei pro lado do Inter, eu acho que também serve pro lado do Grêmio, né? Eu acho que
O Grêmio tem que saber jogar, tem que jogar fechadinho também, jogar de forma inteligente. E, cara, e tentar, e arriscar, sabe? O Grêmio não pode ter medo de ser feliz também, não pode se contentar em apenas chegar numa final e viver do outro time, porque a gente já ficou muito tempo se contentando com derrotas do rival, e aí a gente acabou deixando de ganhar. Então eu acho que o Grêmio não pode ficar pensando no Inter, o Grêmio tem que fazer por si. Eu tenho uma coisa para te falar, Alexandre. O Palmeiras, no primeiro jogo da semifinal da Libertadores, ele tinha ganhado. A semifinal já estava decidida. E o segundo jogo foi o que a gente viu. Então, esse time do Palmeiras também não é tudo isso. Não dá pra ir por esse caminho. Não é nem pelo Palmeiras, é pelo Grêmio mesmo, né? A gente não vai pegar um Flamengo da vida, né? A gente vai pegar o Palmeiras. Mas futebol aquela coisa. Mesmo que o Grêmio vá, jogue mal o primeiro jogo e perca, não vai ser nada que exclua todas as possibilidades de ser campeão. Dá pra virar. O próprio Grêmio, Libertadores, o quê? 95? Uhum. Grêmio e Palmeiras, que foi 4-1 primeiro jogo, 5-1 a volta. Não, foi 5-0 pro Grêmio. 5-1 na volta pro Palmeiras. Então, aí a gente vê que o futebol... Mas teve um que o Grêmio virou, não foi? Foi 2019, né? A gente perdeu por 1-0 aqui e depois viramos pra 2-1 lá no Pacaembu. Não, lá nos anos 90. Teve um duelo, não teve que... Mas foi esse, eu acho. Mas... Teve contra o Caxias que a gente perdeu de 3-0, 4-0. O Boca é um Caxias Grito, eu ia falar isso. Mas é isso, futebol tem disso. Tu pode jogar o primeiro jogo mal e no segundo jogo reverter. Futebol tem disso. Mas eu concordo com vocês, tanto que o São Paulo pode perder pro Botafogo e depois ganhar do Flamengo. Desculpa, é que eu não resisti. Eu sei que a pauta é o Grêmio. Não, mas assim como o Corinthians pode ir lá e, né, com o Luan, Ramirinho. Olha, eu não duvido que... Não, pode falar. Eu acho que você ia falar umas coisas que eu não sei. Eu acho que sim. Eu não duvido que aconteça isso. Que o São Paulo, que o Flamengo não ganhe o Inter perca, ou não ganhe do Corinthians. Isso é cara do Internacional, cara. Mas, voltando. Não, eu acho que assim, é difícil acrescentar alguma coisa, porque em relação a Grêmio, todos nós, eu acho, até vocês gremistas têm muito mais profundidade, né, na pauta, a gente está sendo repetitivo aqui em relação ao Grêmio, porque o Grêmio se repete, né? O Grêmio é um time que acho que cansa até o Colorado, entendeu? Olha, vou ser sincero, faz tempo que eu não vejo o jogo inteiro do Grêmio, entendeu? Porque realmente não é um entretenimento, entendeu? Claro, quando o Grêmio toma gol, a gente dá risada, óbvio, mas é um time que vem se arrastando. E é muito estranho porque o Grêmio parece que não tá prestes a jogar uma final de Copa do Brasil. Vocês não estão no clima, sabe? Isso eu entendo que seja talvez muito dividido pela questão do Inter no campeonato, né? Mas mesmo assim, cara, vocês estão numa final da Copa do Brasil. E parece que vocês estão indo para um velório ao invés de estar indo para uma final, algo que seja uma glória, entendeu? Então, o erro do Renato, de novo, né? Parece que o esporte preferido do Renato é poupar os jogadores, porque que nem o Alexandre falou, o Palmeiras hoje tá jogando, né, com o time titular, eu vi a escalação aqui, né, tá jogando com um time titular. Renato, rapaz, tá certo, o Renato poupou e ganhou 1-0, o gol do Tassiano. Aí o Palmeiras aí, ó, entrou com os titulares e empatou com o Atlético Goianiense. Viu? A tabela tá... Só quero falar uma coisa, pro Renato, poupar jogador é o segundo esporte, o primeiro ainda é o futebol. É verdade. Não há como negar, né? Quando ele treina na beira da praia, ele poupa os jogadores no futebol. Aí ele vai ao êxtase, né? Mas é isso, o Grêmio se repete, né? Parece que vem se arrastando, torcendo para que a temporada acabe. Só que parece que o Grêmio não entende que tem uma final de Copa do Brasil lá na frente. Eu não concordo com o Alexandre que o jogo vai ser decidido assim de uma forma escrachante. Eu acho que não. Eu acho que por mais que o Palmeiras tenha, claro, é evidente que o Palmeiras tem um plantel muito melhor que o do Grêmio, eu acho que principalmente em Copa do Brasil, né, que querendo ou não, o Grêmio é um expert em Copa do Brasil, eu acho que daí o Grêmio vai encarnar algum espírito ali que vai entrar na final realmente com outro espírito, com outra alma.
tentar. Isso aí, se entrar com esse espírito, eu tô feliz, né? Eu tô Porque quem é imortal não morre. Mas então, parece que daí rapidamente a gente vai entrar nos próximos programas na projeção da próxima temporada, mas daí, como a gente falou do Inter, que o Inter realmente fez um campeonato bonito, né? E parece ter pelo menos uma estrutura montada. Eu acho que agora o Inter tem mais perspectiva na temporada que vem do que o Grêmio. Eu acho que nesse ponto a gangorra virou, nesse ponto, né? Eu não duvido nada que o Inter perca na quinta e o Grêmio encaminhe o título no domingo. Isso é a cara do que vem acontecendo nos últimos anos, né? Mas, então, me parece que o Grêmio está extremamente despreocupado, inclusive com a próxima temporada, sabe? É um desleixo total de todos os setores, pelo menos eu sinto isso, né? Parece que, chegou no final ali, já ganhamos vários títulos, entendeu? E parece que não tem mais nenhum tipo de ambição. Eu acho que daí é um erro da diretoria do Grêmio, né? Do próprio senhor Romildo Bolzan, porque isso é uma certa irresponsabilidade, ao meu ver, né? Porque tu tem que, querendo ou não, tu tá numa final de Copa do Brasil, de novo, e não pode esquecer, entendeu? O Grêmio vai estar não ganhando a Copa do Brasil, o Grêmio vai estar na pré-Libertadores, né? Se eu não me engano. Então, e a pré-Libertadores... Pra próxima temporada é um desastre. A gente já falou isso aqui, né? É 3 dias depois da final, da segunda final da Copa do Brasil. Como é que tu vai montar um time assim? A temporada começa extremamente torta. E aí, sim, isso é perigoso. Porque é uma falta de planejamento, é uma falta de seriedade mesmo, que eu enxergo em todas as questões que gerem o time de vocês, né? Então, nesse ponto, eu me pergunto o que ainda falta qual é o tipo de ambição que principalmente Romildo e que vocês falam, o Paulo Luz, esse é uma marionete, né? O cara simplesmente repete tudo que querem, né? O cara não tem uma opinião própria, dá pra ver. Até eu que sou colorado consigo enxergar isso. Mas qual é o tipo de ambição que o Grêmio tem no âmbito total? Não digo só da final do Copa do Brasil. Porque a final da Copa do Brasil tá chegando e o Grêmio não tá nem aí, parece. Não tá nem aí. Então, vai acabar o futebol depois da final da Copa do Brasil? Não vai existir mais? Não sei. Então me avisaram, então. Porque a falta de ambição do Grêmio é algo que assusta até os colorados. Vou ter que, dependendo dos fatos, se os planetas se alinharem da maneira certa... Não, os planetas sempre se alinham, né? Mas aí a questão... O planeta vai acabar de novo. Porque a festa vai ser grande. A festa vai ser grande. Larga. Não sei se haverá uma segunda. Não sei se haverá uma segunda. Né? Não dá pra descartar. Futebol é dinâmico. Mas então, né, gurizada, eu acho que por hoje encerramos bem. Eu acho que a gente falou bastante. E esses dois assuntos que a gente abordou hoje também, apesar de a gente já ter falado bastante, semana que vem, aliás, nessa semana ainda, daqui a alguns dias, a gente vai continuar falando bastante. E aí a gente encaminha esse papo e a finalização do Campeonato Brasileiro e aí sim o início das finais da Copa do Brasil. Mas, né, antes de acabar, vamos para o nosso bolão. Vamos definir o futuro do Campeonato Brasileiro. Começando com o grande jogo decisivo, que é Bragantino e Grêmio. Todos os jogos na quinta-feira às 9h30 da noite. Bragantino e Grêmio. E aí? Quem se habilita a começar esse duelo imprevisível? Eu começo... Grêmio com os fraldinhas, né? Lembrando. Eu vou torcer por 1-1. Eu estou indignado que o Grêmio não vai buscar o recorde isolado de empates. Não tem mais chance? Não, você tem que empatar o último jogo. Né? Entendi. Parou de empatar, então eu vou apostar no 1-1, torcendo por 1-1. Eu acho que vai ser aí uns 4-1 pro Bragantino. Vamos catar também. Ok, tá. 1-0 Bragantino, tô viajando aqui. Tá viajando, Cacau? Tá viajando, né? Vai, Portinho. Não, o Portinho já foi, né? Não, já foi? Agora eu que tô viajando. É que esse jogo me deixou nervoso. É que ele empolga. Eu acho que vai ser uns 2-0 pro Bragantino. Eu acho que desse a gente não escapa. E infelizmente esse recorde a gente não vai buscar. Inter e Corinthians. Eu acho que vai ser 1-0 pro Corinthians. 2-1 pro Inter.
Eu só quero dizer, ó, que eu esqueci, né? Não vou. Quem viu o PelotaCast da semana passada sabia o que ia acontecer em Flamengo e Inter. Eu falei que o Inter ia abrir o placar, ia ter fogos, ia ter festa e o Mengão ia virar. Teve, hein? Fazia tempo que eu não via uma gritaria tão. Olha! Fazia tempo. Eu nem sabia que eu tinha vizinhos, tantos vizinhos colorados assim, que ligavam tanto pra futebol, porque eu não conhecia eles. Se tivesse ouvido pelo PelotaCast, eles iam saber que o Mengão ia virar no segundo tempo por 2x1. Mas Inter e Corinthians 2x0 Inter. 1x0 Inter. São Paulo e Flamengo. Aí é fogo. Último palpite do campeonato. É muito peso. 2x1 São Paulo. São Paulo 1, Flamengo 2, Bruno Henrique e Gabigol. Ele quer cravar todas agora. Antes de dar meu palpite, eu quero dizer uma coisa aqui, ó. Eu recebi uma circular, um memorando da Pelota MD Incorporated dizendo que estamos, eu e o Porto aí, dispensados da participação no próximo programa. Eles querem fugir. Não, mas eu tive também essa informação e eu tô tentando buscar ela, mas eu não consegui. Eles vão pipocar. É brincadeira. Jogo como uma atividade essencial. Não podemos. Exatamente. Exatamente. Mas é lógico, é brincadeira. O jogo que vem, então, vamos de 2x0 Flamengo. Flamengo 3x0. Flamengo 3x0. Gabigol, Arrasca e Pedro. Vai finalizar a festa. Pedro pra fechar a festa. E é isso, né, cara? Assim, pelo que eu ouvi, vão ter 2 taças, né? Vai ter uma no Beira-Rio e uma no Morumbi. E quem ganhar, levanta, né? Foi o que eu ouvi. Eu ia falar só porque o pessoal tava chorando que não levaram a taça, né? Mas lembrando que, por exemplo, quando o Grêmio decidiu o título lá na última rodada em 2008, também a taça não tava nem lá no Distrito Federal, lá em Brasília, lá quando o São Paulo jogou, e nem no Olímpico, né, na época. Então... Isso aí foi uma solicitação do Inter, que ele vai comemorar o bicampeonato moral brasileiro. Exato. Essa taça, o Inter já tá com ela. Inclusive já campeão brasileiro. Não vou falar palavras de baixo escalão aqui. Uma taça muito bonita. Então eu já falei, tô no retiro espiritual. Eu tô com ela aqui até, ó. Eu tô com ela. Tá certo. Esse o Mundial do Grêmio. Agora esse programa vai até as 2 da manhã. Não, por hoje chega. Voltamos na semana que vem, tá? E aí, se preparem. Sejamos nós, né? Eu, Alexandre, ou vocês. Alguém vai sofrer na semana que vem com as cornetas. Tá, gurizada? Curtam, comentem, se inscrevam, toda aquela coisa. Isso aí. Okay. Isso aí. Né? Quem sou eu pra dizer o contrário? Tá, gurizada, tamo junto, até a próxima, valeu a participação, valeu pela audiência, pessoal, e até a próxima pra gente descobrir quem vai ser o campeão brasileiro. Até, é nóis.